Pessoal, tudo bom? Bom dia, eu sou Caio Vitor Barbosa, sócio do Queiroz Barbosa Bezerra Advocacia. Estou aqui hoje com o Diego Alves, que é nosso advogado, que cuida da parte trabalhista do escritório, e nós vamos gravar mais um QBBcast, vai ser nosso 11º, não, acho que vai ser o 12º, o 11º vai ser o do Júris Queiroz. Então será o 12º episódio do QBBcast. Axon está aqui do nosso lado, mas está com a voz um pouco comprometida, e eu fiquei responsável por fazer esse bate-bola e essa introdução com o Diego. Bom dia, Diego. Dê um alô aí para a nossa turma. Bom dia, Caio. Bom dia, nossos telespectadores. Eu sou o Diego Alves, sou advogado responsável pela área trabalhista aqui no escritório QBB Advocacia. E viemos hoje falar aqui sobre um assunto muito importante, que é o assédio moral. Inclusive, no mês de maio, no dia 12, último dia 12, agora foi a comemoração do Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral, né, no ambiente de trabalho. É um assunto que está muito em voga, que preocupa bastante, em razão das novas relações de trabalho existentes na atual conjuntura, né, que há uma necessidade de maior celeridade dos resultados, e é um ambiente muito competitivo, muito agressivo, e aí tem gerado situações de assédio, que tem um reflexo importantíssimo na saúde dos trabalhadores, né? O número de pessoas adoecendo por doenças psicológicas tem aumentado no Brasil, o número de demandas judiciais envolvendo esse assunto, essa matéria, também tem crescido, e o número de afastamentos e concessão de benefícios previdenciários, inclusive. Então, assim, é um assunto que é de interesse de todos, não só para o empregador, mas também para os trabalhadores, e principalmente também para a administração, a sociedade, né? Porque isso tem um reflexo na economia, nas despesas públicas e nas relações de trabalho, principalmente. Então vamos lá, vamos começar essa introdução que a gente está fazendo aqui para a nossa live. Axon, som tá ok? Ok. Começa agora o QBBcast, o seu podcast com Júris Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia. Olá, ouvintes do QBBcast, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está ouvindo o nosso QBBcast. Aqui quem fala é Caio Vitor Barbosa, sou sócio do Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia, e nós vamos gravar aqui a nossa 12ª live, nosso 12º podcast, e com um convidado especial hoje, Dr. Diego Alves, advogado do Queiroz Barbosa e Bezerra, responsável pela área trabalhista aqui do escritório. Olá, Diego. Olá, Caio, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você já falou. Dr. Diego, você está lançando aqui um e-book, Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, que vai ser publicado também nas plataformas do Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia. Você pode explicar o que é esse e-book, o que você vai tratar nele? Sim. Bom, o assédio moral é uma questão já muito importante, nós já temos até começado a debater aqui, e que é um assunto de extrema importância de debate dentro das empresas, né? Principalmente o empregador ter a visão moderna de que isso é um problema atual das novas relações, e que deve estar preparado para atender às situações de assédio, combater as situações de assédio e ter ciência dos riscos que ele corre quando permite situações de assédio moral dentro do seu ambiente de trabalho. Nós temos um dia para celebrar não, mas para tratar desse assunto, é isso, doutor Diego? Sim, dia 2 de maio, né, é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral no ambiente de trabalho. Né, a Justiça do Trabalho e o Judiciário Trabalhista tem feito várias campanhas, eventos, né, de divulgação, participação do TST, inclusive dos tribunais regionais também. Tá. Então, eu acho que a gente poderia começar dizendo o que é o assédio moral, né? Como é que configura, como é que, para a população em geral, o empresário e para o trabalhador também possa entender o que é esse assédio moral. É uma infração? Como é que você conceitua, vamos dizer, juridicamente, uma linguagem mais acessível para a população? Bom, o assédio moral ele é um conjunto de fatores, né? Geralmente são condutas sistemáticas, repetitivas, né? Reiteradas dentro do ambiente de trabalho, que visam denegrir psicologicamente e fisicamente uma pessoa, um trabalhador.
É uma conduta abusiva, seria isso? Uma conduta abusiva, né? Isso aí pode ser com uma piada, pode ser com gestos agressivos, pode ser com ordem, com gritos, né? É comum a gente sempre associar, e isso eu acho que a gente vai chegar lá na frente para tratar, mas assim, a gente sempre associa o assédio moral sempre ao chefe que é muito ríspido, grita, maltrata o seu subordinado. Mas a gente vai ver lá na frente que existem outros tipos também de assédio moral dentro do ambiente de trabalho, inclusive entre os próprios colegas. Então pronto, vamos falar sobre isso. Que tipos de assédio moral você poderia caracterizar ou que os estudos já estão indicando que existe? Isso. Geralmente existe o vertical, né, que é aí entre o chefe e o seu subordinado, contra o seu subordinado. Existe uma situação mais rara que pode acontecer dos subordinados praticar o assédio moral ao seu chefe, quando ele não tem uma liderança com um grupo e a equipe o despreza as ordens, desobedece. E sempre, claro, tudo isso não são atitudes, a gente tem que considerar, sempre quando a gente tratar aqui de atitudes, são atitudes não vistas de forma isolada, mas sempre nessa conceituação de que tem que ser sistemática e com o intuito realmente de denegrir, de rebaixar alguém moralmente. Entendi. Existe ainda os colaterais, que sejam entre os colegas de trabalho. Uma relação horizontal também existe. Né, que não existe uma relação de subordinação. E aí aquelas piadinhas de mau gosto, colocar apelido no colega para denegrir, tornar ele um motivo de piada entre os colegas. Aí vem a questão também do preconceito por opção sexual, por gênero, por ser mulher, por ser homem, religioso. Então, todas essas situações também podem caracterizar uma situação de assédio moral. E aí existe também o institucional, que é o quê? Que é quando isso faz parte, o assédio moral faz parte da política interna da empresa. A empresa aplica isso como uma forma de punir seus colaboradores, seus empregados, para, por exemplo, não atingir determinadas metas, né? Isso a gente já viu em alguns ramos de atividades, principalmente na área comercial, que era muito comum, até depois de ter um boom de ações trabalhistas, isso vem sendo reduzido, mas ainda existe. E ainda existe o misto. O trabalhador ele pode sofrer tanto esse assédio pelos seus colegas de trabalho, como também pode receber pela instituição, pela empresa, dentro dessa política interna da empresa. Tá. Mas a empresa, ela pode ser responsabilizada quando existe esse assédio do ponto de vista horizontal entre os próprios empregados, vamos dizer assim? Sim. A nossa legislação ainda não trata especificamente o assunto assédio moral. Existem vários projetos tramitando em lei, inclusive agora no mês de março houve um que já adiantou em uma das casas, né? Mas ainda está longe de virar a tornar-se lei. Hoje em dia a jurisprudência, a justiça utiliza os dispositivos e as normas que já existem no nosso ordenamento. Quer dizer, mesmo que não tenha uma lei específica, a Justiça do Trabalho já penaliza o assédio moral. Penaliza, né? Eu acho que a gente vai ver mais à frente, não só penaliza, como também o empregador está sujeito a fiscalizações do próprio Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos. E aí, complementando, né, a sua pergunta, a regra civilista já estabelece que o empregador ele responde pelos atos dos seus empregados. Então, se o empregado comete qualquer ato que seja ilícito, que vier causar um dano a alguém, quem vai reparar nesse caso aí, se ele tiver cometido esse ato no exercício da sua atividade profissional, vai ser o empregador, né? Salvo raras exceções lá na frente, isso não impede também que a vítima, dependendo do caso, se for um caso tipificado como um crime, ela vem oferecer uma denúncia contra essa pessoa individualmente que cometeu esse ato contra ela. Mas o empregador, a princípio, é quem será o responsável. Entendi. Diego, eu estou vendo aqui no seu e-book, que está sendo editado e vai ser lançado em breve, que você dá alguns exemplos de expressões de condutas que podem caracterizar esse assédio moral. Aí você cita retirar a autonomia, e tem um que me chamou a atenção aqui, que é a questão de eu não dar atribuição à atividade ao empregado. Isso também pode caracterizar o assédio moral? Pode sim. Você diretamente está passando a mensagem de que ele é um incompetente, você está isolando ele do ambiente de trabalho, das suas atribuições, tornando ele um ser inútil. Isso é um rebaixamento moral para aquele trabalhador, né? Um dos principais tipos de adoecimento decorrente do assédio moral é exatamente a depressão, ou então o chamado burnout,
que é quando a pessoa chega a um nível de entristecimento, de exaustão intelectual e psíquica, que ela se sente totalmente incapaz para fazer qualquer coisa. Né? Os efeitos do assédio moral basicamente são psicológicos. Né? Então é o outro extremo, quer dizer, o outro extremo. Eu posso exigir mais, exigir tanto ou exigir nada e ao mesmo tempo. Tornar escanteado, você colocar ele numa sala isolada, diferente dos demais colegas de trabalho, isso também vai ser caracterizado uma série. Diego, e eu estou vendo aqui no seu e-book que também você trata de questões de que não são considerados assédio moral e são permitidos. O que seriam essas condutas que podem confundir e que, na verdade, não configuram o assédio moral? Essa dúvida é muito importante, Caio, porque na relação de trabalho, a gente não pode esquecer uma relação contratual, né? As duas partes têm obrigações e também têm direitos. Mas aí, e dentro dessas obrigações, o empregador, no exercício do seu poder diretivo, ele pode exigir metas, estabelecer metas, exigir isso por si só. Não caracteriza assédio moral. Ele pode cobrar vamos dizer assim, com mais eficácia os resultados, ser exigente no resultado dos trabalhos, isso por si só não caracteriza. E ainda mais, uma das expressões do poder diretivo do empregador é o poder disciplinar, que é algo previsto na nossa legislação trabalhista. Ou seja, o trabalhador que descumpre com suas obrigações naturais, ordinárias, ele pode estar sujeito a ser penalizado pelo empregador. Agora, essas penalidades estão previstas, na verdade não existe uma previsão específica na legislação, mas há há um consenso jurisprudencial hoje doutrinário, uma consolidação de entendimento, que deve ser feito por meio de advertências verbais, escritas, as penas disciplinares de suspensão e chegar até uma justa causa. As ações que implicam faltas graves, que podem chegar a ser aplicadas às penas disciplinares, estão previstas no artigo 482 da CLT. Né? Mas, assim, nada impede de que o empregador possa exigir do seu empregado o cumprimento das normas e puni-lo se ele não cumpri-las. Isso, por si só, não caracteriza o assédio moral. Né? Entendi. Então, acho que a grande ideia é a questão mesmo da abusividade. Né? Exato. O empregador ele pode cumprir, pode exercer o seu poder disciplinar, mas quando há essa abusividade, aí sim que caracteriza a linha. Mas aí tem uma questão também no seu e-book, que você fala sobre as consequências do assédio moral. Quais seriam elas, basicamente? A primeira delas, que eu acho que é a mais importante, a gente tem que destacar, é para a saúde do trabalhador. Né? Essas consequências, elas atingem primeiro o trabalhador, ela atinge o ambiente de trabalho e atinge o próprio empregador. O empregado, primeiro a saúde, né? Mas já adiantou aqui, é muito grave, é sério, efeitos psicológicos. Em média, um afastamento previdenciário para situações de adoecimento psicológicos como esse, causado por assédio moral, gira em torno de 211 dias, conforme estatística já dos dados levantados junto à Previdência Social. Né? Então, você já vê que a gravidade, o tempo que demora para a recuperação do trabalhador. Mais de 6 meses. Bom, fora isso, com o ambiente de trabalho, você começa a criar um clima de tensão, de medo, de improdutividade, de insegurança. Né? As pessoas começam a ficar... Aí já tem os reflexos pessoais do trabalhador afetado. Dentro do ambiente de trabalho, ele acaba se tornando menos produtivo. Ele fica sujeito a acidentes de trabalho, porque ele está sempre desatento, preocupado, estressado. Né? Estudos mostram que há um índice maior de despesas dentro do ambiente de trabalho, não há um zero em razão da forma como é feito o trabalho, executado o trabalho, um nível de estresse. E para o empregador, ele primeiro vai ter um índice de absenteísmo grande, pessoas adoecendo, se afastando do ambiente de trabalho, consequentemente menor produtividade, menor rendimento. Seria o quê? É um índice de afastamentos por várias razões, dentre eles, inclusive, os afastamentos previdenciários. Né? Mas o índice, um parâmetro de avaliação dos afastamentos, da ausência do trabalhador no seu posto de trabalho diariamente.
Ele pode ser responsabilizado também judicialmente, né? E também pela fiscalização do Ministério do Trabalho, como você já falou. O Ministério Público do Trabalho também possui campanhas de fiscalização e atuação com relação a isso. Havendo uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo, eles podem abrir uma investigação, um inquérito civil para apuração, que pode findar num TAC, com sujeito a multa por descumprimento, e execução é imediata se houver o descumprimento junto à Justiça das multas, ou também o ajuizamento de uma ação civil pública com pedido indenizatório coletivo, que é uma indenização geralmente vai ser num valor muito alto, elevado, além de pode ser estabelecido, solicitado e ser deferido, obrigações também sujeitas à multa por descumprimento. O trabalhador também pode ajuizar reclamações individuais? Pode ajuizar ações individuais também, indenizatórias, com relação a isso, e essas indenizações podem ser tanto de ordem moral como material, em eventuais necessidade de tratamento médico, de prejuízos de ordem materiais que ele possa vir a ter. O Ministério do Trabalho, né, hoje atualmente denominado Secretaria de Trabalho e Emprego, vinculada ao Ministério da Economia, pode também realizar fiscalizações dentro dos ambientes de trabalho, por meio de denúncia, e o empregador pode ser autuado, né, sujeito a pagamento de multa como penalidade. E além disso, tem os sindicatos também que sempre estão fazendo no exercício das suas atribuições a fiscalização diária, né? Tem um contato com o empregador mais próximo e pode estar também de olho e levando as denúncias para os órgãos de fiscalização. Então realmente é algo sério. Mas aí você também coloca no seu e-book, doutor Diego, que o empregador também pode adotar algumas medidas preventivas. O que você sugere para o empregador adotar em termos de ações para evitar o assédio moral na sua empresa? Olha, eu acho que o primeiro ponto deles, que eu acho que é o mais importante, primeiro é um treinamento, conscientização dos seus trabalhadores, principalmente aqueles que exercem cargos de chefia. Mas, na verdade, o interessante é que seja feito isso com todos, né? Existem empresas especializadas nessa área de RH. Nós mesmos aqui também podemos fazer esses treinamentos. Palestra de conscientização, de como é que é tratado, o que deve ser feito, como lidar com determinadas situações, para se evitar esse tipo de situação no seu ambiente de trabalho. Além disso, é importante ele ter um canal de denúncia e pessoas capacitadas para lidar com essas situações, quando houver a ocorrência do assédio. Né? Um psicólogo ou algum profissional da área de RH com alguma especialidade para tratar, não só da situação para coibi-la, né, evitar que o assediador continue com essa prática dentro do ambiente da empresa, como também de tratar o próprio trabalhador que está se sentindo assediado. Né? Acho que, inclusive, essas medidas preventivas elas são essenciais numa eventual situação de demanda judicial ou de fiscalização em que seja evidenciado um assédio moral, que mostra que a empresa está tomando seus devidos cuidados para evitar esse tipo de situação no ambiente de trabalho. Muito bom. Pessoal do QBBcast, essa foi a entrevista com o Dr. Diego Alves. Queria convidar vocês na terça-feira, não é isso? Deixa eu ver aqui a data certa. Na quarta-feira, dia 22 de maio de 2019, já vai estar liberado o e-book do Dr. Diego, Assédio Moral no Trabalho, no site do QBB Advocacia, qbb.adv.br, e você pode baixar esse e-book e mandar suas dúvidas e informações para o Dr. Diego Alves. Diego, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Esse aí foi mais um bastidores da nossa gravação do QBBcast. Acompanhe. Dia 22 de maio vai estar disponível o e-book do Dr. Diego Alves.